Reenquadrado de One Piece, volumes 13 a 16. When I open my eyes, I was already there. All the vision I had could not compare. Sejam bem-vindos ao Reenquadrado, o quadro do Mangá ao Quadrado. Na verdade, o quadro do Ao Quadrado, né? Porque acaba sendo a parte do Mangá ao Quadrado. Em que estamos analisando uma obra de 4 em 4 volumes. E nessa primeira, entre aspas, temporada, a gente está analisando One Piece. Já chegamos agora no volume 13 ao 16. Correto. Eu sou o Estranho, estou aqui com o Luke, Leonardo Souza, Gustavo Bocha e o Judeu Ateu. Exatamente o mesmo time de sempre. Dessa vez ninguém falhou. Mais uma vez que o Leonardo conseguiu participar do podcast, porque ele é o que sempre está à beira da falha. É verdade. É verdade. Eu estou questionando a mim mesmo na segunda temporada se eu vou aceitar esse convite. Provavelmente eu vou e vou acabar sofrendo durante meses de novo. Eu quero que, junto com comentários do próximo programa, desse programa, as pessoas coloquem quanto tempo elas demoram pra ler um One Piece. Eu quero ter essa média dos comentários. Não existe média. Hoje eu consegui ler 2 volumes durante o dia todo. Consegui. Em 24 não existe horas, média pra mim. Pois bem, vamos continuar então a nossa jornada acompanhando One Piece. Nós tínhamos parado em Whiskey Peak no momento em que o Zoro derrotou todos os caçadores de recompensa bosta e ficou, entre aspas, bons, né? Ficou os nomeados, né? Sim, vamos seguir nessa conclusão. Na verdade, vai bastante tempo ainda, metade do volume 13 pelo menos, vai dessa conclusão de Whiskey Peak. Vamos seguir por ela. Primeiro apareceu os caras nomeados e no final não deram trabalho nenhum, né, pro Zoro? Porra nenhuma. Sim. Eu gostei disso. Eu acho que esses personagens são meio que Equipe Rocket de One Piece. E eu acho que eles são honestamente divertidos. Achei engraçadíssimos. E mesmo não sendo perigo, eles são bons de humor, pelo menos. Não, o Karu, o Super Pato, eu queria ele pra sempre em One Piece. Ele é engraçado mesmo. Putz, pra sempre, cara. Chama ele dá a pata, corre na direção errada. Puta, cara, eu queria muito esse pato. Me dá uma mão aqui. Não literalmente. Desculpa cortar a graça e já falar sobre machismo em One Piece, mas tipo, é porque eu não lembrava que desses poderes que a Vivi tinha antes de ela virar um personagem mais recorrente no mangá, mas a gente descobre nesses 4 volumes que ela vai ser, né? Mano, esse poder de hipnose da roupa dela vai se fuder, puta que pariu, mano. Mas não é só roupa, tem os chakrãs. Não, o chakra que ela tira do mamilo, vai se fuder. Não, vai se fuder esse negócio, cara. Puta e a roupa que pariu. Dela é triste. Esses 4... Mas não é justo falar isso, porque a Miss Monday é uma mulher fortona, pô. Não, eu não tô falando que não existe um equilíbrio. Talvez de todos os arcos de One Piece até aqui, e como eu sei daqui pra frente também, de todos os arcos de One Piece, o Baroque Works é o que melhor tem um equilíbrio entre personagens masculinos e femininos. Em questão de poder, né? Em questão de poder. Presença mesmo, né? Da forma que ela é construída pra cada personagem vilão masculino, tem que ter um feminino. Isso, então assim, vão ter exemplos legais, mas a Vivi, nesse caso específico, não é tão legal assim, né? Não, é triste. Eu não tinha pensado por esse viés, mas o Leonardo tem razão. É triste só. É tipo, mano, é chakra que sai do mamilo, essa roupa, o poder dela é tipo rebolar. Mano, sério, porra, Oda, tipo, nem tentou, sabe? O cara nem tentou. Pois é. Desculpa. De certa forma, pelo menos o Oda basicamente ignora isso pra frente. Ele esquece que tem esse poder, é verdade. Felizmente, né? Felizmente. Ainda bem. E logo em seguida a gente já é apresentado a personagens um pouco mais fortes dentro da Baroque Works, que é o Mr. Five e a Miss Valentine, que são, né, de acordo com o próprio Mr. 8, os de 5 pra cima são em outro nível. E eles já chegam tomando uma surra. Eu acho isso muito bom. O Oda gosta muito de fazer isso, sabe? Construir um hype pros personagens e depois quebrar esse hype logo de cara pra mostrar como um outro personagem é super foda. No caso, o Luffy e o Zoro. Vamos falar rapidinho de design?
que vocês acharam o Mr. Five e Miss Valentine? A Miss Valentine eu acho meio whatever, ok. Tipo uma mina com guarda-chuva. Mas eu acho tão estiloso o Mr. Five. Não, eu gosto dos dois. Eu acho os dois estilosos. Eu gosto dos dois também. Eu também gosto dos dois. E ela é menos sexista, tipo, o design dela é menos baseado no corpo dela. Bom, É o que tem que pedir One Piece. Eu acho bom os designs. Acho bons designs, sim. O Mr. Five é o... Como é que é o nome? O cantor lá, como é que é? Já esqueci até. Ah, o Lenny Kravitz. É o Lenny Kravitz. O Lenny Kravitz. O Mr. putz, Five. eu vou falar que o primeiro que veio na minha cabeça foi o Simoninha. Por algum motivo. Não faço ideia quem é isso. Procura a Simoninha. Ele é cool, ela é cool. São designs cools. Ah. Eles têm os bons designs. Agora, tipo, o resto, o cara lá do sax, que é o... O O Igaramu. Igaramu, o Mr. 8. Vai se fuder esse design, né? Não, pô, é engraçado. É que Eu acho comédia. que, tipo, os designs de One Piece são essa mescla de pessoas cool e pessoas bizarras. Eu acho que acrescenta pro universo do mangá. É, óbvio que o cool vai ser mais cool, mas tipo, o de comédia tem seu valor. É um bom design. Sim, e o cara com a coroa também eu não acho péssimo. Ele, sei lá, Esse é esquecível. é bem esquecível. Eu gosto da piada que tipo, a mulher chega pra falar da princesa e ele fala, não, só porque eu uso uma coroa não quer dizer que eu sou um rei de verdade. Sim. O que vocês acharam desse twist, desses personagens que eram antagonistas até aqui, serem revelados como eles são antagonistas dentro do núcleo dos antagonistas, então na verdade eles são do bem, entre aspas, e tem uma missão importante e tipo foram escrotos até agora, mas agora eles são do bem. Achei relevante. Irrelevante. É engraçado porque a gente releu os volumes anteriores e, tipo, realmente não tinha pista nenhuma, sabe? Eles pareciam vilões genéricos que iam perder e sumir do mangá pra sempre, mas eles não eram. Mas eu acho que o Oda roubou um pouco nisso, porque até o poder da Miss alguma coisa aí, que é a Vivi, ele é tão idiota, mas forçadamente idiota, só pra gente não achar que ela é... Vai revelar tão pouco tempo depois, sabe? Pra que criar um mistério tão grande? É, por isso que eu achei relevante. Eu acho que ele não criou um mistério, na verdade. Esse é o, tipo... Não, mas mistério. ele tentou criar. Tipo, essa coisa Não dela mistério. sendo- O twist, eu só acho um twist irrelevante. Não serviu pra nada. Eu podia não ele ter não- isso. Eu acho que podia ter mais. Nada, mas eu acho que meio que mostra que os personagens estavam na jornada paralela deles, já constrói a ideia do que os personagens estavam fazendo e por que estavam fazendo isso. Eu gosto disso também. Eu gosto do fato deles mudarem. Eu não gosto do jeito só. Eu acho que tinha que ter mais foreshadowing, talvez. Eu acho que E faltou a um cena também é boa. foreshadowing mais relevante aí, porque realmente foi tipo de um capítulo pro outro, vocês são traidores. Eu falei, caralho, somos traidores mesmo. Você, porra, até agora vocês estavam lutando, ameaçou matar o Luffy, sabe? Tipo, Sim. significa que, e tipo, os outros não se impressionaram com essa tática dela, ou seja, ela já fez isso antes, sabe? Então, tipo, o quão baixo ela já tinha descido pra fingir que fazia parte da organização. Será que ela chegou, tipo, a matar alguém, sabe? É complicado isso daí, tipo... Tanto que tem um flashback depois do Igaramu falando pra ela que ela tem que poder matar qualquer um e fazer qualquer coisa. Não volumes à frente. Eu achei meio bobo, porque esses personagens foram apresentados como vilões muito rápidos e logo em seguida já, não, na verdade eles são aliados. É muito rápido, sabe? Tipo, pra eu me mas é pra importar dar- com essa revelação em algum nível. É pra dar um flow pra história logo, não podia enrolar muito também, porque eles tinham... Mas Acho que então esse é o não ponto, criar. não era pra ser um Então, twist muito grande, era só pra Então não mostrar que Então esses não tem, personagens aí exatamente. estavam precisando fazer isso. A única coisa que eu gosto disso é a cena da Vivi, que a mulher dá o chute na cabeça dela. E, tipo, quando o cabelo dela solta, é o momento que ela troca de personalidade. O que ao mesmo tempo é um problema, porque ela troca de personalidade, né? Tipo, ela era uma coisa e ela vira outra coisa soltando só o cabelo. É legal visualmente pra explicar isso, mas, tipo, como conceito eu acho meio preguiçoso, assim. Imagina se isso aí acontecesse em vez desses personagens que acabaram de ser introduzidos com, sei lá, Bug, Krieg ou algum outro vilão antes que por acaso tava ali, alguma coisa assim, entendeu? Algum vilão que já tava acompanhando eles, tipo, nessa jornada, aí sim eu acharia algo interessante, algo relevante. Ou Os caras então acabaram botaram não faria introduzido. sentido nenhum. Aí não, que mas faria. então eles botarem a Baroque Works atrás dos protagonistas antes, por exemplo. Já que eles são caçadores de recompensa. No momento que eles ganharam uma recompensa, ele já começa a botar esse personagem atrás deles e viram literalmente a equipe Rocket, tipo, seguir eles ilha por ilha e tal. No fundo, sei lá, qualquer coisa assim. Bom, mas eles não estavam nem atrás do bando principal, eles estavam atrás da baleia, aí eles Mas é isso que eu foram tô falando. juntos pra ilha e eles falaram, aquele cara tem uma recompensa, É né? isso que eu tô falando, verdade. Guacha. Ele podia ter feito a história diferente, podia ter feito a história dele seguindo eles desde o começo. Mas por quê? E por Pra que dar isso um seria fazer mais sentido, relevante? pra isso aí ser uma revelação interessante. Exato, mas não. coeso, eles estarem na história há mais tempo. Narrativamente é sempre mais interessante quando o acontecimento é precedido por informações que denotam
notam que esse acontecimento tá chegando, né? Uma construção. E se eles construíssem como um mistério, tipo, mostrar esses dois personagens nas sombras, assim, não ficaria muito óbvio o plot twist, entendeu? E se daria mais impacto ao mesmo tempo. Teria que mudar muita história pra isso. Teria. Não muda, então. Pois não é, muda. tinha que ter feito. Faltou. Eu não sei, eu não acho que ficaria melhor assim, não vejo relevância pra isso. Bom, Eu acho um que esse é detalhe. o ponto. Eu acho que ele não queria fazer realmente um twist pra revelar a pessoa. O ponto é fazer a Vivi, mostrar a história da Vivi e mostrar que ela teve que fazer isso logo de cara. E aí por isso ele já colocou a personagem um pouco antes, mas se ela fosse revelada, tipo, nesse capítulo, nesse volume, e falar assim, olha, essa personagem da Vera Walters que tá fugindo, daria praticamente no mesmo. Eles podiam não ter, tipo, podia ter eles chegarem lá e eles já terem descoberto que a Vivi que era uma traidora e nem ter o plot twist pra gente, entendeu? A gente já começar sabendo que ela é a Vivi. Isso não faria diferença. Sim, esse é o ponto. Mas é que o Oda gosta de colocar a personagem antes e... Aí, tem isso. Bom, É um erro. independente disso, então tem uma surra. Luffy e Zoro eles começam a brigar entre si e em paralelo dão uma surra no Mr. Five e na Miss Valentine. É muito legal essa parte. Não. Essa página eu gosto muito, mas eu acho essa luta tão whatever. Exato, a luta é tão forçada. Tipo, nossa, eu preciso botar esses dois brigando pra ser cool quando eles baterem os dois juntos na pessoa. E eles vão brigar por nenhum motivo. O motivo da briga entre eles é muito fraco. Mas assim, independente da causa, eu acho que a consequência disso eu acho interessante, porque aqui eles dão uma surra no Mr. Five e na Miss Valentine, e tipo, eles chegaram tipo, eles são fortes, e aí eles apanham dos dois mais fortes do bando, e aí depois quando eles surgem de novo, enfrentam, né, no arco mais pra frente que a gente vai comentar, enfrentam os personagens que não são os mais fortes, tipo, eles são fortes de alguma forma, sabe? Então, tipo, Eles são uma ameaça. eles não são uma ameaça pra quem é super poderoso, Sim. que nem os protagonistas. Então eu acho interessante como isso resulta depois. A luta em si do Zoro com o Luffy é meio besta mesmo, é um motivo meio besta. O último besta, talvez é divertida essa parte. Não, Eu é uma gosto da luta bem luta dos feita, dois. mas é besta. Não acho nem tão bem feita, não. Acho qualquer coisa mesmo. Eu acho que Tipo, ela é curta demais, eu acho, pra ser interessante de verdade. Mas acho que também não dá pra fazer algo muito longo quando a premissa é tão humorística uma comédia, assim, é. É claro. um ponto que eu acho interessante da gente comentar é toda essa transição que tem, então, entre esse fim de luta e aí eles conhecendo a Vivi, sabendo que o vilão é o Crocodile, um dos Chichibukai, o cara tentando fugir, os azarados lá anotando, os unluckies, né, desenhando os rostos dele. É uma ótima piada essa. É uma ótima piada. Se não tivesse a piada, ia ser, tipo, muito gratuito, sabe? Tipo, a revelação e tudo mais. E o cara, tipo, conseguiu esconder, tipo, uma apobrecida no roteiro aí com uma piada. Eu achei muito eficiente. Eu gostei, sim. Mas eu acho que nesses 4 volumes, eu não sei se vocês também acharam, mas o Oda tava muito bom no humor. Tem Tava muita mesmo. coisa. Tava muito. E tem uma coisa que já passou um pouquinho, a gente não comentou, que foi na parte da mulher lá que tem a Akuma no Mi, que ela fica mais leve. Ela começa a explicar o poder dela e as pessoas ficam interrompendo ela. Deixa eu explicar o poder, por favor. Ninguém se importa. Só que isso me fez pensar, tipo, o Oda sabe que isso é um clichê um pouco desagradável dele, porque a gente já reclamou nos outros programas, que ele comenta muitas coisas nas batalhas. Só que ele sabe. Sei lá, cara, o que passa na cabeça desse cara. Acho que ele sabe, mas ele talvez acho que ele faz bem feito. Mas é isso. Depende da situação. Quando ele explica, entendeu? Não, quando eu faço é bom. Acho que ele percebeu, acho que eu tô explicando demais até aqui, é melhor Não, mas dar não é uma que ele para. brincadeira nisso. Mas também como ele não para de explicar os poderes também, a partir de agora, né? Ele não para. Exatamente, mas bom, foi uma boa piada, independente das práticas anteriores e posteriores. Tipo, essa pontualmente, dado todo o contexto, foi boa. E eu concordo, a piada ela meio que soltando, é o Crocodile, e aí agora todo mundo vai perseguir vocês também, porque eu comentei isso sem querer. E aí logo depois a Nami fala, não, ninguém sabe que a gente sabe disso. Aí tipo, mostra o urubu e a lontra se olhando e indo embora. Quem que é esse urubu? Quem que é essa lontra? Sabe? eu vou embora, eles ainda não sabem da minha cara. Aí aparece a lontra. O desenho é muito bom, é uma boa. Tem um detalhe que eu sempre gosto também, que é o Oda mostra as pessoas reagindo, aí tem tipo o Luffy e o Zoro, porra, o Chichibukai, isso vai ser da hora, hein? Tá preparado? Tipo... Sim. E quando você, tipo, para pra analisar, é uma desculpa muito barata pra, tipo, a Vivi acompanhar eles, sabe? Tipo, os caras viram a menina comentando sem querer que ficou escondida deles por não sei quanto tempo, sabe? Mas como, tipo, o cara enfia uma piada aí no meio, só não dá nem pra prestar tanta atenção nisso. Mas a
Nami já queria meio que perseguir, né? Por causa da recompensa e tal. Sim. Inicialmente por causa da recompensa e depois a Nami, ela finge que ela só se importa com o dinheiro, mas ela já tava se importando com a Vivi mesmo. Logo em seguida a gente tem a, entre aspas, morte do Igaran, né, que é o Mr. 8, e aí a aparição da Miss All Sunday. Eu lembro que a tradução antiga era Miss Domingão. Miss Domingão era a tradução? Era a tradução da Conrad, não era? Não, era Miss All Sunday. Eles mantiveram todos os codinomes. Quem que falava Miss Domingão? Algum lugar disse de Miss Domingão. Putz, eu não sei. Eu lembro disso. Enfim. Não, será que eu quero acreditar no estranho porque isso parece divertido. Não é? A partir de agora é de fato Miss Domingão. Miss Domingão. Que ela é a parceira do Crocodile, né? Do Mr. Zero. E aparentemente ela tá fazendo um jogo duplo aí, né? Tá tipo... Ela poderia fazer... A gente não sabe nada. Então... É interessante. Ela é uma personagem meio misteriosa. Que... Porque na real a gente sabe, tipo, qual é dessa personagem. Porque a gente já leu muito à frente. Mas o que vocês acham, em ponto, tipo, relendo, que ela meio que aparecia aqui do nada e depois sumiu? É só isso que é tipo um capítulo com ela aí? Eu achei legal, porque ela tem todo esse indício da idade dela, porque tipo, ela fala, toma esse log post, se vocês seguirem ele, vocês vão chegar lá onde vocês querem, rapidinho. E ninguém sabe se era pra acreditar nela ou não, de fato. Eu gosto disso. Se dava pra acreditar ou não, né? Eu acho que ela teve também muita cara de personagem recorrente, é claro, né? Pelo título, dá pra ver que ela vai voltar. Ela é segunda em comando, basicamente. Eu acho uma aparição bem interessante aí, cria um mistério, alguma coisa pra tipo, ser chamada no futuro, sem dúvida. Eu lembro que desde a primeira vez que eu li e vi o anime, eu não lembro qual foi a primeira aparição que eu tive, eu gostei muito dessa personagem, tipo, do estilo dela. É uma interação muito boa também. Tipo, o Luffy falando, eu não vou seguir meu próprio caminho e você vai se foder. Eu que decido o rumo desse navio, né? Então, eu gosto desses momentos do Luffy tomando liderança. Sim, é bem legal. E aí a gente é introduzido então ao próximo arco, a próxima ilha, que é a ilha de Little Garden. Eu até gostaria de chamar atenção porque todo esse período em que eles estão chegando em Little Garden, e aí eles vão descobrir que tem os dois gigantes e tal, mas tipo, a movimentação deles e a chegada na ilha, e aí acaba isso se repetindo nos próximos entre ilhas. Tipo, é o tipo One Piece que eu acho legal, ele não abandonando o que ele é. Porque, tipo, ele é um mangá de piratas e piratas estão navegando. Então, tipo, precisa ter navegação, sabe? Precisa ter aventura, precisa ter interação no barco. E eu acho muito bom quando One Piece faz isso, né? A gente teve alguns entre-arcos antes daqui que não teve muito disso e fez falta. E aqui... Putz, tá bem legal, né? Tipo, aparece o golfinho gigante e vai lá, puxa o leme, não sei o que, e aí, vamos entrar nessa ilha, quem quer ir? Eu não quero, sabe? Tipo, toda essa interação é tão boa pra criação do senso de tripulação, quanto também pra, tipo, né, ser fiel às raízes do que é o mangá, né? E deixa uma transição mais fluida também, né? De um arco pro outro, de um momento pro outro. Sim, principalmente porque, e isso eu pensei bastante quando eu tava lendo esses últimos 4 volumes, que aqui é o momento que o pessoal começa a falar que One Piece é bom, né? Tipo, a partir daqui, mais ou menos, Alabasta e todo esse arco aqui, o pessoal fala que One Piece começa a ficar bom a partir de agora. Eu fiquei pensando, por que as pessoas falam isso? Por que as pessoas falam isso? E, tipo, tem muito a ver, eu acho, só por ser um shonen que um ato tá levando ao outro, sabe? No final das contas, o Oda consegue fazer isso muito bem. E acho que essas cenas entre barcos dão uma fluidez tão grande pra história, sabe? Que o cara simplesmente consegue se safar em ter essas pequenas ilhas. Enfim. Eu queria comentar que nessa transiçãozinha até Little Garden, eu gosto que eles mostram um golfinho gigante pra estabelecer depois a Ilha dos Gigantes. Que, tipo, é um foreshadowing legal. É legal, olha o golfinho, inclusive, então, já em Little Garden a gente é apresentado a esses dois gigantes e que estão numa batalha eterna. E aí, tipo, é a primeira vez, não é a primeira vez, é a segunda vez que a gente tem uma raça não humana tradicional sendo apresentada, né? Esses gigantes. Eu acho isso interessante pro Lord One Piece. Tipo, estabelecer que existe esse lugar, existe essa raça em algum lugar por aí e que esse mundo é vasto o suficiente pra poder permitir que exista isso, sabe? É legal, sim. É legal. Ok. É uma prova que o One Piece criou um universo que tem tanta liberdade, né? O Oda fez isso propositalmente, ele pode colocar quase o que ele quiser. Ele explica toda a ideia de como as ilhas são muito distantes e toda forma de você se mover pela Grand Line é muito difícil. Existem ilhas que têm seus próprios
ecossistemas, porque nunca foram tocadas pela humanidade. Isso, mais pra frente, num dos volumes finais aí que a gente vai analisar, tem uma coisinha que me incomoda nessa construção dessa ilha, mas a gente descobre depois isso. Ok. Legal. Basicamente a trama que vai seguir nessa ilha é que eles têm esses dois gigantes, eles vão ter que ficar um ano na ilha pra poder registrar lá o Long Pose, e aí começa o conflito do Mr. Tree e a Miss Golden Week, que é a parceira dele. Esse design dele é bom demais. É muito engraçado, cara. É mesmo. É bom que a primeira vez que eu vi, eu ri demais. É tão simples, cara, e é bom, cara. É que já chega na piada, boa. né? Tipo, ninguém pode saber quem nós somos. Aí, tipo, um 3 na cabeça gigante da cabeça. Sim. Não, e é bom que, tipo, ele cita que ele quer subir no ranking. Tipo, como que ele vai subir no ranking se ele é todo do 3, tá ligado? Muda o penteado, né? Muda o penteado. Ele mudou o penteado. Ele vai ter que comprar a xícara nova, comprar um óculos novo, tudo, né? É verdade, né? Tudo remédio ao 3. E eu só percebi essas outras coisas, tipo, a xícara, a primeira vez que eu li esse arco, eu não tinha percebido a xícara. E eu percebi só nessa leitura. Aqui a xícara tem um de número 3, né? Sim. Isso é interessante mesmo, cara. Foi uma boa introdução desses personagens. Os dois gigantes também achei que foi dinâmica a apresentação deles. Foi interessante dividir o bando em dois, e aí cada um do bando conhece um gigante, e acho muito mais interessante do que, tipo, conhece um, aí depois conhece o outro. Foi meio que acontecendo ao mesmo tempo e aí conectou, né? Sim. Isso é interessante pra mim. E eu acho interessante como o plano do Mr. Tree realmente, tipo, não é só simplesmente chegar e lutar com todo mundo, né? Tipo, é um vilão que é um pouco diferente, tipo, é um pouco avesso a... Vamos só partir pra porrada de cara, sabe? Vamos enfraquecer eles, porque os caras são dois gigantes. Tipo, dois guerreiros violentos e eram super fortes. E vamos usar então um pouco aí de trapaça, de putaria pra, tipo, facilitar pro nosso lado, né? É um vilão mais ardiloso, que usa de truquezinhos pra poder... Sim. E até o poder dos dois, da menininha também, que eu gosto da menininha, ela tem um visual legal. E ela tem um poder bem mais lógico do que físico, né? Também. Sim. Eles são uma dupla que em teoria você tem que derrotar na inteligência e não só na força, né? Acaba sendo interessante nesse sentido. Inclusive é a primeira vez eu acho que o Oda não enrola pra contar um arco, até agora, pra mim, pelo menos. Esse pra mim é o arco, esse Little Garden, não o melhor, sei lá, mas o arco mais direto até agora. As coisas só acontecem, sabe? Os gigantes são apresentados muito rápido, e aí, tipo, estabelece tipo, o que eles são muito rápido, todo o conceito aí de honra e blá blá blá, pra logo depois, tipo, um capítulo, 2 depois, já vir com o Mr. 3 e fuder todo o negócio, sabe? Sim. Dura... Menos de um volume. Menos de um volume, tipo, já tá com aquela torre de cera lá que ele faz, e tipo, já tá caminhando pro final do arco, sabe? Tipo, bem direto o arco mesmo. Durou bem um volume direto. e meio, basicamente. Uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse arco é que eu acho que o Oda não sabe manter bem a escala dos gigantes. Ou não sei se manter, mas estabelecer, pelo menos. Porque às vezes parece que eles são muito maiores do que eles realmente são, tipo, numa cena mais distante. Quando eles estão perto dos protagonistas, eles são bem menores. O Oda não sabe estabelecer a escala nem quando o personagem tem uma altura normal. Imagina pro gigante. Só que nesse caso eles são gigantes, né? Esse é o ponto dos caras, eles tinham que ser gigantes. Depende, é que existem momentos que é melhor representá-los maiores, pra eles parecerem pessoas imponentes. Pra eles serem pessoas imponentes, mostrar o Oda faz isso. O Oda faz isso. Aumenta a altura dos personagens por imponência, isso independente de qual personagem for. Mas isso me incomoda porque a altura deles é uma das características importantes do personagem. E, tipo, eu acho engraçado que eles falam, qual será no final? Eles falam, qual será que é a caça maior? Eu fiquei, tipo, o que ele quiser que seja maior, né? Porque, a qual ele desenhar maior naquela página específica. Exato. Por isso que ele nem mostra muito as duas, uma do lado da outra, do Sanji e do Zoro, pelo menos. Ainda falando sobre o Mr. Tree como antagonista, eu gosto como talvez até aqui, não sei, é porque teve muitos assim, mas tipo, ele seja o vilão mais cruel, tipo, não no sentido de extremo, porque tipo, os outros, a crueldade deles era logo partir pra, o Arlong matou a Belemere, o Arlong, sei lá, o Krieg ia matar todo mundo e tal. Aqui não, sabe, tipo, aqui ele quer fazer a galera virar cera devagarzinho e enfia uma faca na mão do gigante, tem sabe? uma tortura aí mesmo, né? Ele é um cara bem filha da puta, né? Um personagem bem maldito aqui.
E ele premedita as coisas, tipo, não é só de raiva que ele faz. Sim, Faz coisa calculada. Sendo o mote dele, né? Esse cara mais calculista e tal. Um ponto que eu gosto desse arco, eu sempre lembro como, tipo, é interessante, é como o Zoro ia cortar a própria perna pra lutar isso é muito contra da o hora, cara. Puta Isso é que muito pariu. E depois que isso não dá certo, e que o faz Luffy uma aparece, pose. ele decide fazer uma pose. Sim, porra, Já que eu vou cara, virar cera. Já chamaram a gente de comentário nos comentários de fanboy do Zoro. Mas, porra, tipo, tudo bem. O personagem, afinal de contas, ele não tem tanta profundidade assim. Apesar de, pra mim, no arco a luta contra o Mihawk deu uma boa profundidade pra ele. Mas, tipo, mesmo que não tivesse isso, mano, ele tem cenas boas. O personagem tem cenas Ele boas. pode não ter tanta profundidade de desenvolvimento, mas ele tem uma personalidade bem clara e interessante. Exato. Mesmo que não tenha justificado tanto a personalidade, ele tem uma personalidade, sabe? Tipo, que foi estabelecida ao longo dos volumes. Tipo, ele cortar a própria perna, tipo, não é só muito cool. Tipo, quando ele fala que vai fazer isso, tipo, é isso aí, esse é o Zoro. Esse é o Zoro. Você, tipo, é exatamente isso que ele faria e que nenhum dos outros faria. O Luffy, talvez, né? É que ele é uma caricatura que nem o Luffy, e eu não vejo ninguém ter essa reclamação do Luffy. Tipo, dizer que o Luffy é muito sem profundidade, eu acho que ele é tão sem profundidade quanto o Zoro. Só que ele é muito mais cool. Eu acho que o Luffy é um pouco mais simples, tipo, você sabe exatamente o que Não, mas é bem esperar simples também. Não, mas é que os dois eles são simples num ponto diferente, né, de certa forma. O Luffy sempre mantém essa aura meio de brincalhão até chegar no ponto que ele perde, enquanto o Zoro tem essa aura meio pesada nele, então... Eu acho que o que é interessante no Zoro, aproveitando pra falar isso, eu não sei, é que ele é aquele estereótipo de personagem cold, segundo em comando de Battle Shonen, só que ele ainda tá em One Piece, então o Oda coloca essas palhaçadas no Zoro, então cria uma mescla que não é muito comum. É verdade. Por exemplo, não é como um personagem cool ter, tipo, piadas colocadas nele também, né? Ele é cool enfrentando os caras lá da Baroque Works, mas ele corta uma cacota de nariz no meio e reclama disso. Exato. Falando um pouquinho mais do arco agora, eu achei, tipo, honestamente emocionante o drama dos gigantes. Não esse negócio de eles lutarem por honra, mas quando o barril lá explode e aí um deles vence o outro. E aí ele percebe que ele não venceu, tipo, de forma correta, mas não foi culpa dele, sabe? Porra, isso é um drama interessante, cara. Eu acho muito bom a frase que o cara fala assim: pô, você percebeu então que ele tava ferido e lutou assim mesmo? Ele falou assim: cara, eu tinha que respeitar ele. Se ele queria lutar nesse estado, eu tinha que lutar com ele com todas as minhas forças também, sabe? Tipo, o conceito de honra deles, ele realmente é mantido nesse arco inteiro. E é bonito ver. Um guerreiro. Eu acho esse arco bem funcional emocionalmente, e é bom porque você vê o Luffy e o Zop, eles são afetados, eles respeitam bem isso e acaba transmitindo esse pro leitor bem. Eu gosto muito da cena que o Luffy, depois que ele descobre aquilo, fica, tipo, batendo no chão, puto mesmo. Quem fez isso, sabe? Que acha um absurdo. E a cena de morte do gigante também é boa. De morte, né? Morte. E é tipo sangue escorrendo. E o sangue pula da floresta assim como se fosse um vulcão. É muito louco isso. E um quadro remete ao olho do Luffy depois e tal. É uma cena da hora. Sim. Só uma coisa que vocês comentaram enquanto eu caí, mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é essa coisa da luta pela honra ser uma coisa intrínseca aos homens. Porque eu acho que é um sexismo que... Porque, geralmente, eu não sei se eu devo ir tão longe assim aqui. Eu concordo. Eu ia comentar isso e eu fiquei meio sem jeito também, mas eu concordo com você, Leonardo, sim. Porque, tipo, não é tão problema. É problema, mas não tanto. Isso é como em shonen. Talvez pra mim o maior problema é como é representado, porque, tipo, colocam as mulheres, tipo, isso aí não faz sentido, e aí, não, é coisa de homem, sabe? Tipo... É sempre assim, né? É sempre, tipo, os sonhos de homem que você não entende. É tipo em Bakuman, quando o pai do Mashiro é o cara que entende o que ele quer fazer e a mãe fica bloqueando ele. Essas coisas parece Porque geralmente as pessoas reclamam que documentário de homem sobre feminismo é roubar protagonismo e tal. E é verdade, tipo, às vezes a gente tem que emular uma ofensa que a gente não tá sentindo porque a gente não tá sendo afetado pelo machismo. Só que esse é um que me afeta, me ofende pessoalmente. Porque, tipo, ele tá dizendo que eu acho uma idiotice essa ideia de ficar lutando por 100 anos sem motivo. E aí ele tá dizendo que isso é intrínseco ao homem, ser idiota, entendeu? Eu fico, não é. Não é. Me dá raiva, entendeu? Tipo, eu me sinto ofendido de estar dizendo que eu sou burro, eu não sou burro. Eu não concordo com eles, eu não acho, não faz sentido pra mim,
também. Talvez seja burro e não saiba. Mas não por isso, não assim. Voltando à luta com o Mr. Tree, então, que o Mr. Tree e o Mr. Five, todo mundo ali do Baroque Works, uma coisa que eu acho legal é que, tipo, quem tem que salvar o dia é o Luffy, o Zop e o Karu, sabe? Tipo, que grupo é esse? Sabe? E o Karu é sempre muito bom, ele tá sempre fazendo Não, porra, ele tem uma cena boa que bateram nele pra ele revelar onde tava, tipo, pra chamar a Vivi e ele não chamou, sabe? Sim, ele foi torturado praticamente. E resistiu. Aliás, já passou bastante tempo, mas eu falei das cenas engraçadas do Karu. Eu adoro a cena do a gente tem que fugir. Nossa, mas onde tá o Karu? Aí fala, qual? Esse pato que tá aqui? Ele chegou antes que eu no barco. Isso eu não entendi muito bem, porque ele gasta umas 2 páginas com ela procurando o Karu e no fim ele tava no barco. Tipo, para que foi isso? Foi só pela piadinha mesmo? Foi uma piada muito boa. Foi só pela piada, cara. Foi só pela piada. Pô, perdeu um tempão. Enfim, eu gosto como também a solução dessa luta, ela envolve também truques e inteligência, em vez de simplesmente porrada, porque eles precisam pôr fogo, e aí tem a corda, e enfim. Tipo, no final, tudo é resolvido com uma porrada, né? O Zoro derrota o Mr. Five, todo mundo derrota todo mundo com a porrada. Mas o que encaminha pra solução é a inteligência, né? A porrada foi só pra finalizar a luta mesmo. Seria inteligente se não fossem personagens tão idiotas quanto, tipo, o Luffy e o Zoro, assim. Se eles fossem inteligentes... O Zop é inteligente, pô. Não, sim, graças a ele foi, mas, tipo, o Luffy não. O Luffy que estraga a inteligência da... O Luffy é inteligente em alguns pontos. Não, ele não é. Aí, tipo, o truque da menina da tinta... O truque da menina que é tinta, esse é um truque inteligente que... sabe, pediu um plano inteligente. Mas no fim ele resolve na porrada, sabe? No acidente. Exato. Inclusive, deixa eu falar, eu acho bosta esse poder da menininha. Porra, eu adoro, cara. Eu gosto, mas eu acho que é mal usado. Muito mal usado. É muito mal usado. O problema é que ele é mal usado, porque, tipo, ele é muito interessante, sabe, conceitualmente, tipo, é uma coisa que não faz sentido nenhum pra tudo que a gente viu no mundo até agora, sabe? Tipo, então, todo mundo que tinha poder... Não, e eu acho bom por isso, sabe? O que é? Da onde vem esse poder? É uma Akuma no Mi? Ela tem uma energia interna? O que é? Fica um mistério e eu acho que funciona nesse mundo, sabe? De alguma forma. Eu gosto muito quando o Oda surge com poderes que não são de Akuma no Mi, porque, sei lá, o mundo, ele já deu capacidade pra isso nesse mundo, então ele pode surgir com essas coisas. Mas legal, não porque a Miss Golden Week, em tese, ela tá no ponto do Mr. 3, então, tipo, ela seria a terceira mais forte do grupo. E a Miss Valentine, que é a quinta, tem uma Akuma no Mi, mas tá abaixo dela. Mas eu achei que era Akuma no Mi quando eu vi pela primeira vez, não prestei tanta atenção, talvez. Mas eu tinha certeza que era. Nunca fala. Não é Akuma no Mi. O que vocês acham? É que eu gostei muito das piadas de quando ela tá usando os poderes, mas talvez quebre um pouco o ritmo da luta. Mas eu acho muito bom quando o Luffy para pra tomar um chá por causa do poder dela. Sim, mas eu acho que o poder dela podia ser ainda mais interessante. Tem uma coisa que me incomoda bastante no poder dela, que ela faz aquela marca de touro no chão, nunca mostra ninguém apagando essa marca e, tipo, é esquecido. Sendo que o Luffy então, atacar aquele ponto. Eu achei meio bosta isso. É bizarro. Apagou, cara. Ou não tava no ponto de vista dele. Não, eu acho que mostrou sim. Peraí, eu lembro de ter visto isso. Eu reli procurando isso e não achei. Eu tinha que procurar como. Bom, enfim. Tanto faz, né? Não vou fazer triagem agora, mas eu acho que podia ser melhor utilizado de qualquer forma. Beleza. E sobre o Sanji, tipo, totalmente alheio à luta, tomando um chá, né? Eu acho isso muito bom, é uma coisa que é o que o Judeu falou, que One Piece é meio que uma coisa leva a outra. Eu gosto como ele já vai preparando essas coisas, tipo, no comecinho do arco ele tava lá, ele não foi pra fazer nada, pra depois ele aparecer e ter aquela ligação com o Crocodile e tudo mais. Sim. Ele tem uma função muito específica dele e ele não precisa estar no meio da luta principal. Não, e eu gosto bastante do jeito que ele resolve, porque tem esse negócio que eles teriam que ficar 1 ano e aí ele resolve com o Sanji pegando a Eternal Pose lá. E eu acho uma boa forma de resolver, porque é meio que uma coincidência, só que ao mesmo tempo cria outro conflito que é com os Unlucks lá, e ainda tipo, só existe essa coincidência porque o plano do Crocodile tá indo pra frente. Então, tipo,
faz sentido do ponto de vista de roteiro. Sim, É uma coincidência, mas que também só existe por causa de coisas que a gente já viu acontecendo antes. Sim, coisas que vão causar conflito no futuro. E eu também só achei bem interessante a interação do Sanji com o Crocodile, sabe? Tipo, esse negócio dele meio que ter pensado rápido, sabe? E ter fingido ser o Mr. 3 de fato, e aí, por meio disso, ter sacado um monte de coisa. Achei, tipo, uma boa representação ali do personagem. Tipo, deu um pouquinho de profundidade ali pra ele. E mostra como ele é diferente do Zoro, por exemplo. Tipo, se o Zoro tivesse ali dentro, ia ser completamente diferente a história, né? Exato. Ele é o cara mais inteligente, o Zoro é o mais força bruta. Nunca que o Zoro ia mentir, sabe? Fingir ser outra pessoa. Sim. É. Eu não ia nem entender o que tava acontecendo. Exato. Gostei muito que, no final das contas, o que causou a briga entre os gigantes era, como é que é o nome? Uma caça, né? Tipo, pra ver quem caçou o maior animal. Sim. Que era o que tinha se construído no começo do arco com o Zoro e o Sanji. Achei isso, tipo, uma rima muito boa. Sim, o final é muito bom mesmo. Eu não gosto que o outro gigante não tenha morrido. Porque é aquela reclamação que eu acho que eu sempre tenho de One Piece, de que não morre ninguém. E ele usa a morte como peso, mas no fim ele não paga. Não, cara, o Igaramu morreu. Aham. Tá bom. Até aqui morreu. Mas essa eu acho que não seria bom ele ter morrido. O problema é que o Oda faz essa palhaçada, né? Ele podia ter deixado mais claro logo de cara que ele não ia ter morrido mesmo. Não, e a cena não dele mostrou morrendo é morto, boa, não pô. morreu. Mas a cena dele morrendo é tão boa e perde o peso. Mas a cena dele voltando também é boa. A cena que ele levanta e todo mundo olha com o olho espantado é muito boa. É engraçado, mas... É que o final do arco deles ajudando eles a saírem é tão legal, sabe? Não, e eu acho que é justificado, sabe? Tipo, pelo menos esse caso eu consigo engolir a explicação de alguém ter sobrevivido, sabe? Tipo, vários outros casos eu não engulo. Essa faz sentido, sabe? Tipo, a gente tá lutando há 100 anos, a arma tá uma bosta, sabe? Tipo, 100 anos lutando realmente, a arma tava uma bosta. Então, faz sentido. É uma boa justificativa, mas mesmo assim ele usou, tipo... Usou o peso da morte. Ele enganou. Enganou. Usou o peso da morte pra fazer um drama e depois desfez. E essa é uma coincidência, tipo, maior ainda, né? Porque estavam casados até 100 anos, mas é uma coincidência que a arma destruiu exatamente naquele momento, sabe? Não, não destruiu. É que não é que ela foi destruída, forte. Ela só não tava com a força de sempre. Isso ia acontecer ela não tava sempre. afiada o suficiente, não tava com a mesma capacidade. É verdade, ela destrói depois, né? Depois que ela é destruída. Seguindo então... uma última coisa, desculpa. Ok. Quando tem um flashback dos gigantes, como começou o negócio, que era o negócio que eu falei que ia comentar antes. A Vivi explica no começo que a ilha é pré-histórica e por isso que ela permaneceu intacta, tem dinossauro e tal. Mas aí mostra que tinha pessoas vivendo na ilha antes. Não. Eles são vikings. Eles estavam passando por ali apenas. Não, mas tinha uma criança. Criança viking. E tipo, tinha uma fazenda com vacas. Eu não sei se foi aí essa... Eu não lembro disso, não. Foi porque eles continuam o diálogo. Tipo, eles estão no mesmo diálogo e vai abrindo o plano, e aí mostra que eles estão na ilha já. Tanto que eles caçam os animais na ilha. Tá no flashback, né? Exato. Não, os animais são reis do mar, eles não caçam na ilha. Tá, mas a criança mas tava tipo, tinha pessoas vivendo nessa ilha, é verdade. Bom, foda-se, é um desconcerto pequeno. Então, é isso que eu falei antes. Eu tô olhando aqui, ó. Eu tô olhando aqui, tipo, o quadro que mostra eles atracados pra poder discutir sobre a caça é uma outra ilha. Só pelo tipo de árvore que tem nela, é uma outra ilha. Então, tipo, eles caçaram e deixaram a caça nessa ilha, em Little Garden. E aí, tipo, foi só uma transição mal feita. Tipo, mas eles continuam o diálogo, tipo, Então, ele fala. Foi a transição do diálogo pra... Parece que eles estavam naquela ilha. Mas não, acho que só tá mostrando... É como se fosse um voice-over. Eu acho que o tipo de balão usado foi errado. Podia ter usado aqueles balões que representam que a pessoa não tá lá. Como que a menina sabe quais são as caças se ela não tá lá, então? Ela não sabe quais são as caças. Ela perguntou qual era o maior. Só isso. Gente, isso não faz diferença nenhuma. Não, me incomoda mesmo assim. Mas sabe o que faz diferença? Eles contam a história do peixe lá que o cocô era tipo uma ilha, que é uma mentira do Usopp. Isso. As mentiras do Usopp. Eu não lembrava disso. É bom mesmo. Após a Little Garden, a gente tem então o caminho pra ilha de Drum. Nesse caminho a Nami fica doente. Aí tem a decisão de tipo, se a Vivi não correr, a revolução vai matar todo mundo do país dela. Mas ela escolhe pedir pra salvar a Nami, precisa arranjar um médico. Aí tem toda a interação deles, tipo, a Nami vai morrer, sabe? Tipo, quem aqui entende de medicina? Aí aponta pra Nami, sabe? Sim, e eles nem sabem o que é ficar doente. Tipo, eu nunca fico doente. O que eu acho estranho que, tipo, o Soap, ele não é sobre-humano que nem os outros. Por que ele nunca ficou doente? É que vira uma vila de boa, né?
Ele vivia numa vila de boa lá, não tinha nada naquela vila. Pô, não tem uma gripe, não sei lá, que coisa. Aconteceu, Não, né? sei lá, é só, tipo, a ideia é que eles são personagens de shonen, sabe? Ele nunca fica doente mesmo. Eu achei isso engraçado, assim, achei uma boa cena. Eu acho que toda essa transição tem várias pequenas coisinhas legais, sabe? Tipo, o Zoro treinando, falando, se eu conseguisse cortar aço, a gente não tinha sofrido desse jeito, eu preciso treinar mais. O Sanji justificando que, tipo, problema de nutrição a gente não tem, eu só não sou médico, sabe? Então, tipo, ele justifica daí pra frente que, tipo, ninguém nunca vai passar fome enquanto o Sanji estiver aí, sabe? Só com uma frasezinha. Não, é que eu gosto também da piada, tipo, bom, vocês não vão estar mal nutridos, mas a comida que eu dou pra vocês é, tipo, só o resto e eu faço tudo direitinho pra Nami. Mas aí o Luffy fala, a gente tá comendo comida estragada, tipo, ele não leva pro extremo. Mas ele fala quase estragada. E o Zoro falando, não, a gente tá seguindo no caminho certo, só tá indo em direção àquela nuvem ali. Caralho, vocês mudam de lugar, sabe? Exato. Isso é muito bom mesmo. E o Zoro tem boa cena. A gente é muito fanboy do Zoro. Não, eu lembro claramente que foi no balão em que ele perguntando se a pessoa fica em pé no meio do mar. Foi a última vez que eu li a Conrad. Daí pra frente eu li pela internet. Nossa. Olha só. E foi exatamente aí que um meio tanco parou. Faz sentido. Enfim, verdade. somos apresentados em seguida a Wapol, que é esse cara que come tudo e come um pedaço do barco, e tem uns caras do lado dele que são meio bosta. E tipo, Tudo ele bom tem um design merda. Podemos conver... Eu tô errado de novo? Vamos combinar que esse grupo todo é um grupo bosta. Não, e esse design merda me incomoda por uma coisa futura, tipo, pra história mesmo, que não só por ser feio, mas porque não faz sentido depois. O quê? Como assim não faz sentido? É porque depois eles levantam o tema com o Chopper. Eles levantam o tema de preconceito. E é preconceito físico. E aí, tipo, eu fiquei pensando, o Chopper não é tão mais feio assim que esses personagens do cara, tá ligado? Esse tipo de preconceito é esse. Não faz o menor Chopper é marrom. Faz sentido. Não, vai, pelo amor de Deus, gente, faz sentido isso. Que é verdade. Não. Vocês já viram colorido esses caras? Eles devem ser, tipo, tão bizarro quanto... Tem alguma pessoa que o Luffy confunde com um urso naquela ilha. Literalmente, ele fala, isso aqui é um urso, e tipo, e tudo bem, ninguém se importa com a mulher parecer um urso, mas daí o Chopper, ele sofre preconceito. Esse cara tem parafuso na boca. Esse cara tem parafuso na boca. Exato. Isso não é muito mais bizarro. Isso é mais bizarro do que, tipo, um cara gigante peludo com o nariz azul, sabe? Tipo, mano, é mais bizarro. Um cara ter parafuso na boca. Peraí. Não. E o outro cara, o outro cara que parece um bobo da corte, tipo, o que é esse cara, tá ligado? O que tá acontecendo com esse cara? Bobo da corte. Não, mas olha o formato. Era o rei do reino. Eles não vão ter preconceito com alguém que é o rei. Talvez. Faz sentido, mas dava pra ter preconceito com outro cara, né? Ou não é nem ter preconceito, e sim, tipo, mas tem uns caras bizarros aqui, a gente não precisa discriminar esse cara, sabe? Exato. O que esse é um bizarro? Esse outro cara não fala a língua dos humanos. Eu tive uma reclamação parecida com aquele filme dos X-Men que o Tyrion, o ator que faz o Tyrion, ele é tipo o Bolivar Trask. E aí, tipo, ele fala, a gente tem que acabar com essas aberrações. Fala, cara, desculpa, mas você é um anão. Você também é diferente pra todas as outras pessoas que você tá tentando mover, sabe? Então, não é muito inteligente você... Esse é o ponto. Mas aí que tá. Não é muito inteligente você falar, vamos excluir todo mundo que é diferente e você também ser diferente. Sabe? Sim, é burrice, claro que é. Mas é que, tipo, é porque ele cria um outro diferente. E não é o caso desse de One Piece. Ele tenta até levantar um pouco o tema de preconceito, sabe? Não é só, tipo, uma brincadeira. Tem o tema. Enfim. A gente adiantou um pouco, mas agora que você comentou, Leonardo, eu fiquei pensando mesmo, tipo, faz muito pouco sentido essa temática, tipo, de o pessoal achar o Chopper esquisito, porque, tipo, mesmo naquela ilha, tem, por exemplo, tipo, coelhos gigantes que eles cumprimentam, tipo... Não, é o urso gigante. É o urso que anda na floresta, que é o urso alpinista. Urso alpinista. O urso alpinista que eles cumprimentam, então, tipo, eles estão acostumados com animais bizarros também, que eles têm que interagir de alguma forma. Não, e isso sem falar do nosso ponto de vista, que tipo, que a gente tem que entender um preconceito, sendo que a gente lê o One Piece, a gente sabe o tipo de pessoa que tem no mundo de One Piece, que o Chopper não é nada. Mas de qualquer jeito, a desculpa é que o Chopper é feio demais, né? Nesse design que o Oda faz, ele é feio demais. Mas vamos chegar no Chopper, calma lá. Só mais uma coisa de character design do Apple, uma coisa que eu acho interessante, independente de todo o resto é uma bosta, é que ele usa, tipo, um manto de hipopótamo
e aí depois ele justifica que, tipo, eu matei um hipopótamo que era o pai desse hipopótamo aqui, sabe? Eu não tinha entendido isso até agora, muito obrigado. eu vi esse diálogo e fiquei, como assim? Tá triste pelo quê? Ele matou quem? E aí agora eu entendi, ele matou... Tá no design dele. Entendi agora, faz sentido. É que esse design é tão bosta que eu tentei fechar o olho quando eu vi. Que? Não sei. Você não queria ver o apoio dele. Enfim. A gente não citou que a Nami salvou todo mundo de um super tornado ciclone, né? Que eu acho um ponto interessante até. A Nami salvou todo mundo de um super tornado ciclone. Agora citamos. Não, é porque eu acho interessante que às vezes o personagem ele tá no bando pra um motivo e tipo, mas não tá assim, sabe? Não é sempre que ele mostra o Sanji cozinhando e o fato dele cozinhar ser importante. No caso do Sanji mostra até, mas no futuro, eu tô falando um pouco do futuro aqui talvez. Mas eu gosto que ele mostre que eles têm um papel no bando e eles cumprem esse papel de fato. A gente nunca viu o Sopper tirando. Uma vez ou outra, porque a gente meio que assume se passar, tipo, eles passaram 5 anos navegando, que pode ter acontecido alguma outra coisa do tipo, e a Nami salvou eles, e a gente já sabe que ela salvou eles, é isso que ela faz, foi isso que ela fez aí, ela vai ter feito de novo. Sim, o Sop nunca vi o Sop atirando, por exemplo, que esse é o papel dele, são todos eles meio que soldados, assim, eles não tem muito... Cara, toda a luta do Tsado... Não, mas ele não atira com porque eles nunca tem uma luta naval pro Zop ser o atirador do bando de fato. Então essa função não deveria existir, talvez, né? Só um ponto que me incomoda, já que a gente ainda tá nessa parte de navegação, um ponto que me incomoda bem de leve é que, tipo, em teoria, é super difícil você achar uma ilha sem ter o long pose apontando pra ela na Grand Line, e aí, tipo, eles acham uma ilha por acaso, sabe? E essa talvez seja uma coincidência, porque, tipo, o Apple tava procurando há muito tempo, sabe? A sociedade tava se recompondo sem ele, de tanto tempo que ele tava fora, e aí, tipo, eles acharam em 3 dias, porque foi 3 dias que eles saíram de Little Garden, porque tava no 3º dia de incubação da doença da Nami. Então, tipo, eu acho um pouco conveniente, tipo, eles acharem por acaso. Eu acho que tinha que ter tido alguma coisa que levasse eles pra essa ilha mais diretamente, sem ser o acaso. Eu acho que é um pouco, mas eu, ao mesmo tempo, eu acho bom que você consiga achar eles. Eu meio que abro o leque de possibilidades de One Piece, porque aquela explicação meio que era muito libertadora, porque se você não tem um louco, você faz o quê? Você morre no oceano? Então, eles até mencionam no Little Garden, era o que eles iam fazer, meio tipo, bom, procura aí, o destino vai levar vocês até algum lugar, antes de eles terem encontrado a Eternal Pose. Então, meio que... Mas ele se contradiz de qualquer jeito. Sim. Ele não se contradiz porque ele nunca diz que é impossível. Mas é coincidência, é coincidência. É uma coincidência forte. Resolve um conflito, essa coincidência. Exato. Mais ou menos, porque eles foram por uma ilha que não tinha médico nenhum. Não, pelo contrário, era a ilha que era conhecida por ter os melhores médicos e que naquele momento... Não, então naquele momento não estava disponível lá, mas tipo, eles chegaram. Tipo, é conveniente, é uma ilha conveniente para eles. E ainda é mais conveniente porque, tipo, é uma conveniência que eu aceito porque é a que forma o arco, mas tipo, é uma conveniência que um personagem tenha ficado doente exatamente na ilha dos médicos, sabe? Esse é o tema da ilha. É como, a coincidência é essa, né? É tipo, a ilha, tipo, que aconteceu um bando de rolê envolvendo a medicina. Sim, exato. É como se algum deles tivesse chegado passando fome no Sanji, que meio que aconteceu, mas não com eles, né? Enfim, eles chegam nessa ilha, independente do que acontece. Tipo, eles se livram do Apple, o Apple aparece como um vilão e, tipo, já toma uma surra de cara. Igual, eu acho um pouco repetido do que aconteceu com o Mr. Five e a Miss Valentine. Então ok. É um pouquinho. Quem? Então, eu acho que... Eu já vou dar a minha opinião aqui, que eu acho que esse arco é o primeiro que eu comecei a sentir que o One Piece é um pouco formulaico. Até aqui eu tava gostando da variedade dos arcos. Eu acho que esse eu comecei... Eu não fiz um estudo aprofundado pra saber exatamente por quê. Mas eu fiquei o feeling, assim, sabe? De tipo, eu já vi isso antes, tem mesmos beats de emoção, a mesma estrutura, parece. E eu acho que esse começo já me mostra isso. Eu não sei se eu consigo concordar esse com esse tão formulaico, não. Logo em começo, eu gosto muito da cena em que a Vivi impede o Luffy de, tipo, sair tacando porrada em todo mundo, tipo, a esmo, assim. Eu achei essa cena boa. Sim. Esse arco tem um tema do Luffy não poder lutar. E ele tem que resolver as coisas de outra forma. Mas no fim não é um conflito porque é o Luffy, né? Mas ele tem um pouco depois com a Nami e tal, dele não poder receber golpe com ela. Sim. Eu acho que é que o Oda sempre meio que mistura entre um vilão que é ameaçador de verdade e um vilão que é
patético, você sabe que ele só tá ali pra encher o saco. Quase o estilo todo eram personagens irrelevantes, aí vinha o Arlong que o Luffy tinha que se esforçar. O Skip tinha uns personagens retardados, mas quando o Mr. Tree eles tiveram que se esforçar fazendo aqueles rolês. E agora tem o Apple que é só um cara muito chato. E o ponto dele é ser patético e introduzir toda aquela ideia, né, de o que é ser um rei de verdade e que a Vivi tava lá pra ter essa comparação. Sim, ideológico, né? Tô muito triste que a arma da Reina de Dron é só no próximo volume. Eu espero que você nomeie ela de cor no próximo Enquadrado. Com certeza. Esse ponto, inclusive, foi o primeiro episódio que eu vi de One Piece na vida. O Stern falou do volume dele da Conrad. Esse foi o primeiro episódio. Primeira vez que eu me deparei com One Piece foi... Eu liguei a TV e esse cara tava mastigando o Luffy falando, nossa, tem gosto de chiclete. Essa foi a primeira vez que eu me deparei com One Piece. Então, quando eles chegam na ilha, tem essa cena que o Judeu comentou que eu realmente acho interessante. Dá um micro-crescimento, ainda que quase sem motivo, mas ainda dá um micro-crescimento pro Luffy, né? Dele, mas tipo, pra Vivi também. Mais pra ela. Porque depois ele bate no cara e foda-se. Mas pra ele é um pouco, porque, tipo, ele aprende que ser capitão não é só parte pra porrada. Ainda, tipo, ele tem que pensar um pouco às vezes. Então, tipo, mais pra frente, como você comentou, o Luffy tá correndo com a Nami nas costas, não é pra ele lutar, então, tipo, ele percebe, não, eu não posso lutar. E aí, quando ele se esforça pra salvar os dois, quando eles estão feridos e tudo mais, enfim. Tem um momento aí em que rola uma separação do bando, e aí, tipo, o Luffy e o Sanji vão subir, aí a Vivi e o Zop ficam lá embaixo, aí vão lutar com os soldados que voltaram do Apple, e aí, tipo, eles vão tentar buscar o Luffy. Eu acho todo esse momento um desencontro desnecessário, sabe? Tipo, dá uma volta e volta nele mesmo, porque, tipo, eles vão buscar o Luffy pra falar, não, ela tá aqui embaixo. E aí, tipo, eles não acham o Luffy continua subindo, e aí ele chega lá em cima e ele encontra eles assim mesmo. Então, tipo, pra que ter feito ela descer, sabe? Parece que ela ter descido foi só pra, tipo, ó, a gente tem que mostrar que a médica é essa daqui, e ela age desse jeito, e aí, beleza, agora devolve ela pro lugar onde ela deveria estar, sabe? Sim, é isso mesmo. Não, mas eu não sei se, vai ter uma explicação no futuro. Não sei se vai ser no futuro, eu não lembro, mas, tipo, o cara esse, o Dalton, que é o Dalton, não sei como pronuncia. Dalton, ele fala que ela foi no dia anterior, ela já tinha chego e por isso ele achou que ela não ia estar de novo. Então ela vem de novo e ela já volta pro castelo. Então, tipo, ela pode ir todo dia se ela quiser, tá ligado? Não é um big deal eles terem subido e ela não tá lá. Tipo, ela chega tão rápido assim. Eu achei todo o pacing, na verdade, meio esquisito dessa segunda metade do volume 15. Tem muito diálogo expositivo. Esse desencontro aí foi meio esquisito também, eu concordo. Essa ida e volta que eu acho desnecessária. Porque, tipo, a parte do Luffy subindo com o Sanji é um bom momento, sabe? Tipo, eles subindo e conversando enquanto o coelho tá atacando e, tipo, eles vão conversando só desviando, e a uma hora o Sanji fica cabreiro, dá uma bicuda no coelho, e aí vem um monte de coelho gigante. Então, tipo, todos os acontecimentos desse grupo é interessante, mas os desencontros dos outros é desnecessário, sabe? E aí, tipo, se perde, encontra o Zoro, aí encontra o Zoro do nada, sabe? Tipo, pra que jogar o Zoro aleatoriamente nesse momento, sabe? Tipo, tudo que acontece do núcleo, na verdade, do Zop e da Vivi é meio desinteressante. Tipo, eu não consigo me importar muito com nada que acontece no núcleo dele. Eu acho que ele tentou fazer meio que aquele Kuleshov Effect, tipo, ele tinha que mostrar o... Não, o quê? Não, você está errado. Tem a parte que ela tá puxando ele pela cara que é muito boa. Que a cara dele parece... Caraca, você me interrompeu pra falar do Beetlejuice, já poxa, é sério? Não, é uma cena boa. É uma piada boa quando ele acorda e fala, nossa, mas por que será que minha cara tá tão inchada assim? Ela, é o frio, né? Não, e depois o Zoro, tipo, olhando, quem é esse cara? É o nariz é o Sop. E ele não fala nada, mas só os quadros fazem a piada, isso é muito bom. Mas enfim, o que eu tava falando, era que eles estavam subindo, e seria uma subida talvez um pouco fácil, e eles quiseram dar, tá bom, tem uma avalanche, mas mesmo assim talvez fosse fácil, não sei. Eles quiseram dar uma dificuldade extra, mas como eles não quiseram, o Oda não quis botar a dificuldade na escalada em si, ele botou nos outros personagens, e só no fato de cortar, tipo, deles pra escalada, dava essa sensação de que ia ser mais difícil do que realmente era, talvez. Ele quis dar uma complexidade sem dar uma complexidade pra subida em si. Eu senti um pouco disso, talvez. Gostei também. É meio esquisito, mas eu gostei da desculpa do Zoro não ter subido junto com o Sanji e o Luffy. Ele foi dar um mergulho no mar congelando. Exato. Mas não era pra ele cuidar do barco, não era pra isso que ele ficou pra trás?
Deixa eu vazar. Ele se perdeu. Essa é a piada. Ele Essa é a se piada. perdeu. Era pra ele estar, tipo, em volta do barco ainda. Ele ia voltar rápido, só que ele ousou. Que otário. Piada do Zoro. Olha ele se perder. É que quem é que deixa, então, ele cuidando da porta do barco, né? Bom, bastava ele não sair dali. Enfim, pra mim todo esse negócio dos coelhos, eles lutarem com os coelhos e tal, mano, pra mim foi meio que tudo whatever. Era só, tipo, divertido. A era parte só do pra não personagem eu ser acho tão divertido. fácil ele chegar lá em cima. Sim, foi um obstáculozinho, mas tipo, Super um obstáculo de esquecível. leve. Esquecível. Eu gosto das duas páginas que, tipo, eles escalam, de fato, que o Luffy escala sozinho. Essas duas páginas eu gosto. Que, Sim, tipo, no final da escala, aquela... São só duas páginas e estabelece que foi uma dificuldade real. Mas fora isso, acho que o resto todo é um pouco prolixo mesmo. Dito isso, o que acontece é que chega o Apo com os caras lá, dá um tiro no Dalton, o Dalton pseudo morre também, né? Vamos ver se ele vai morrer ou não depois. Mas o coração dele já parou. Falaram isso. Ele Então levou uma 3 flecha no flechadas. uma De flecha nada. no A gente viu peito. o personagem perdendo a cabeça, literalmente. É verdade. E tinha os 10 médicos ali, né? Os Eles 10 não, salvaram 20, ele. desculpa. O personagem perdeu a Uma coisa que a gente também não comentou é que ele apresenta esse conceito da Akuma no Mi de bicho, que eu não sei o nome, não me importa. Zoa. Zoa. cabeça. Então, Isso aí. na minha tradução aqui da Panini tá Zoon. Tá É Zoa. Zoom, né? Zoom. Zoom. Ah, sei lá. Que é Zo, de Zone. Sim, a origem é de Zu, mas... Zoo. Tanto faz. Mas eles apresentam isso, eu não acho que o Oda faz um bom trabalho de apresentar esse conceito. Porque primeiro ele mostra sem explicar, que é só o cara se transformando num touro, tipo, do nada, assim, pra deixar meio que mistério, talvez. Mas eu acho que ficou só confuso. E depois ele explica num diálogo expositivo o que deixou aquela apresentação que seria sutil, nada, só confusa mesmo. Porque, tipo, ele ia explicar de qualquer forma com só diálogo expositivo. Eu achei uma apresentação meio, sei lá, meio Não, bosta. mas isso ele faz isso pra toda a Akuma no Mi, né? Ele tem a Akuma no Mi XYZ que faz isso. Tipo, ele faz isso pra todo mundo, né? Mas é que ele apresenta antes só o... Porque é um conceito diferente, tipo, não é... o mesmo Mas tipo de aqui Akuma no Mi. ele não... Tipo, pra todos os efeitos, é um poder, sabe? Tipo, não é tão diametralmente diferente dos outros, sabe? Nesse Mas é que momento, tá? Vai eu não ser acho, separado só achei depois. ruim a apresentação mesmo. Mas é que afeta animal, não. Nunca estabeleceu que a Akuma no Mi poderia ser usado por animais. Isso é um ponto importante. Aconteceu agora. Mas tipo, nunca tinha estabelecido que a Akuma no Mi podia mexer no peso. Nunca tinha estabelecido que a Akuma no Mi podia... Tipo, cada Akuma no Mi é única. Então, E o tipo, cara esse é criou um único universo também. grande bastante pra isso ser possível, sabe? Eu não Sim. acho não tá quebrando nenhuma regra pra mim, não. Não tá quebrando regras. Tô dizendo que por ser um pouquinho diferente pra mim, ele tinha que ter uma apresentação um pouquinho diferente também. Mas no fim, não teve nada diferente. Foi só a explicação expositiva mesmo. E nem até isso, porque não explicou bem a parte do Chopper lá. Nossa, o quê? De primeira, assim. É porque primeiro explica o cara do touro, depois vai pro Chopper. Eu acho que podia ter usado o Chopper pra isso. Enfim, é um detalhe. Tanto faz, é porque você tá pensando na explicação que vai vir depois no mangá. Nesse momento, tipo, são só poderes. Ó. Um é o poder de virar humano, o outro é o poder de virar um animal. Não tem muita diferença aí. Independente disso, toda essa transição de todo mundo indo pro castelo, whatever, eu acho que a gente pode pular direto pra, tipo, castelo, Nami, se recuperando, interações com o Chopper, apresentação de fato do quem é o Chopper, e aí o flashback dele. Vamos por partes, porque não vamos fingir que a gente não sabe que o Chopper vai entrar no bando, porque, tipo, ok, né? Não é vai, segredo Todo mundo aqui. não sabe, spoiler até quem isso. não leu o mangá. Pois é. Ele quase criou um mistério aí, de tipo, no começo parecia que o Chopper nem falava, ele apareceu como só um bicho mesmo. Sim. Mas logo ele já deixou claro que ia ser o Chopper que ia entrar mesmo, não ia ser a tiazinha lá. Não. É esse negócio, o Oda gosta de colocar o personagem que vai ser relevante. Ele deixa, obviamente, relevante, tipo, 2 capítulos Eventualmente, depois, mas ele faz esse, tipo, parecer quase num cameo. Aí ele aparece como um bichinho da Coreia antes de qualquer coisa. Mas, gente, esse primeiro design do Chopper, que coisa feia. Gente do Eu céu. acho legal. Eu queria que o Oda tivesse ido pra esse caminho com o Chopper em vez de ter transformado ele num mascote. Qual que é o design? O dele grandão, tá querendo dizer? Não, ele com Não. essa cara comprida, com essa corpo meio, ele é sem, meio bizarro. sem forma, Ele tipo, muda a calça completamente meio depois. sem tamanho. Ele muda Ele dá completamente o uma design dele. fofada nele depois, ele fica mais bonitinho. Ele tá meio bizarro aqui mesmo. Sério, eu acho que é que eu parei de ler One Piece poucos volumes pra frente, então eu não sei exatamente como ele fica. Nossa,
Nossa, nunca vi uma imagem do Chopper nos tempos recentes? Não, nunca parei pra olhar, não. A apresentação dele é ok, fica bem claro que ele vai entrar procurando ele. Ele tem essa personalidade meio infantil mesmo, não me vendeu nada. Tem umas piadas boas. Eu gosto da piada dele se escondendo na porta pelo lado contrário. Sim, depois você sim. volta a piada na janela, né? Essa piada é boa mesmo. É bom. E eles querendo comer ele, achando que é carne. É um Sim. pouco repetitiva, eles fazem muitas Essa vezes, é- eu acho, essa piada, mas a primeira vez exageram Essa é um muito pouco na repetida. piada. Dá pra ter parado um pouquinho antes. Mas, tipo, sei lá, dá um vislumbre da personalidade dele, bem de leve. Tipo, ele quer salvar os passarinhos, por exemplo. Tá preocupado com a Nami, se ela tá bem ou não. Então, tipo, Ele não sabe receber elogios. não sabe receber elogios. Então, tipo, tem uma das características interessantes aí. Mas ainda tá bem leve, né? Não tá tão bem desenvolvido nesse ponto. E aí a gente tem, na hora que chega o Apple e o Luffy vai dar um soco nele, uma transição pra um flashback, tipo, pré-soco, sabe? Começou a dar o soco e faz outra Essa eu transição. acho divertida. Eu quero, tipo... É divertido, mas o trigger não faz o menor sentido, né? Não faz. Não. Na minha cabeça tinha alguma coisa acontecendo com o Chopper, tipo, alguma narração, qualquer coisa. Mas não, é só no meio, antes de dar o soco mesmo. Pois é. Pois O é. que vocês acham desse flashback? Vamos falar do flashback, que é a última coisa que acontece nesse nosso reenquadrado. Tem duas coisas do flashback que é... Uma já estava sendo apresentada antes, que é a história da cidade, que é o Apple fugiu, essas coisas. A gente não esqueceu de mencionar isso, né? Que o Apple simplesmente fugiu. É que é tão porque a desinteressante cidade foi- isso que a gente até esqueceu. Podia ser uma coisa meio tipo um lugar onde ser médico é ser tipo um cara punk, assim, tipo um médico punk. Porra, foda isso. Mas não, nem isso é, sabe? Não, Vegapunk é outro personagem. Oh, God. Por quê? Por quê? Poxa, para de falar do futuro do mangá. Não, mas a gente também nunca viu Vegapunk. Eu nem entendi essa piada, só achei ruim. Mas também tem um negócio, o Barba Negra atacou a cidade e ele simplesmente fugiu porque ele é um rei horrível, isso é o problema que a cidade está toda, tipo, sem saber o que fazer ainda. Eu acho uma história interessante pra cidade, é um reino em reconstrução. Sim. Isso é Então, interessante. a até. ideia é boa, mas, tipo, não pega, sabe? Tipo, eu consigo Os ver que personagens não são bons, existe um tá? conceito aí, mas ao mesmo tempo não me pegou o suficiente. Sei lá, eu acho que não teve construção da unidade dessa cidade, dessa ilha, o suficiente pra me importar com ela já ter ou não ter um governante, sabe? Eu não sei, eu acho que me afetou bem bastante, até porque o Dalton é introduzido como um personagem interessante pra mim. E depois no flashback você vai ver ele reagindo a tudo isso. Mas o modo que a maioria das informações sobre a cidade são passadas pra gente não é tão interessante. É geralmente em diálogos positivos, acho que ele falha um pouco nisso. Pois é. Sei lá, não sei. Só- Flashback, vamos lá, flashback. Não, a gente tinha apresentado o Dr. Hiluluk, né? Sim. O que vocês acham desse personagem no flashback? Eu acho muito interessante. Vou te Eu falar. acho bizarro que ele começa, tipo, ele entra numa casa, mata todo mundo e sai, tipo, sendo que ele queria ser um médico. Não, mas ele não mata de propósito. Tipo, a ideia é que ele é um péssimo médico Não, mesmo. mas ele dá um tiro na mulher. Ele dá um tiro na Não, mulher. ele dá um tiro de Era um sedativo. tranquilizante. Ele falou fala isso isso duas mais vezes. de uma vez, Eu tive que Olha a bem leitura rápido tangencial esses aí. volumes aí, tá, pessoal? A relação dele com o Chopper eu acho um pouquinho, tipo, é interessante, tipo, é emocionante, mas eu acho um pouquinho, forçou um pouquinho o drama pra mim, não sei. Não, achei aceitável. Vocês não sentem isso um pouquinho? Tirando Sim, sim. o drama que a gente falou mais cedo, do tipo, o Chopper ser excluído dos humanos, só porque é feio. Tipo, é besta, sabe? Mas tirando isso, todo o resto do drama eu acho aceitável. O Chopper não tinha ninguém, aí o cara vai lá e trata dos ferimentos dele, aí ele se apega ao cara, mas o cara vai morrer, aí ele quer ficar separado pro cara não sofrer e tal. Eu acho um drama aceitável, não vejo muito problema nisso, não. Eu não acho que ele faça muitas cenas de tipo, chora, por favor. Não fica forçando muito na hora que o cara morre e tal. O cara explode. O objetivo de vida do Hiruluki eu acho interessante, sabe? O que ele passou e o que ele é um médico ruim, mas ele quer deixar algo pra frente. Aliás, Sim. esse arco, ele, eu não sei, eu queria saber se vocês concordam comigo, que ele estabelece mais ou menos os temas, esse flashback estabelece os temas do arco, que é tipo essa coisa do preconceito, que eu acho que tem no flashback, e que eu até acho que se tu for levar como uma metáfora pra preconceito de verdade, a resolução que ele dá no resto do arco é meio bizarro, porque o Luffy fala assim,
tipo, ele dá a ideia de que o Luffy vai ter preconceito com o Chopper também, e ele fala, não, ele é um monstro e por isso que ele é legal. Então, tipo, ele meio que concorda com quem acha que ele é um monstro. Se tu for levar isso pro nosso mundo, é meio bizarro que ele tá tipo, eu concordo com o preconceito e eu gosto disso. Como se preconceito fosse sempre hostil e não pudesse ser só segregatório, assim. Sim, tipo, a resolução do mangá é o preconceito positivo, né? Seja preconceituoso, mas positivamente, né? É a forma que vocês estão querendo interpretar isso. Vocês estão forçando muito especificamente. O quê? Não, Como assim? verdade. Qual a resolução pra esse negócio de preconceito? Tipo, que A o gente tá Chopper é vivendo no feio? mundo de One Piece em que todo mundo é diferente, você tem 1000 formas diferentes de ser e você tem que aceitar todas essas 1000 formas diferentes de ser. Mas o tema tem, tipo, o tema tem relevância pro nosso mundo. Eu acho que é meio irresponsável. Não, eu concordo, mas é porque eu acho que o adjetivo específico que o Luffy usou de monstro não foi no sentido pejorativo. Foi no sentido da palavra mesmo. Mas é que esse é o preconceito do ponto tipo, o problema dele é que as pessoas dizem que ele é monstro. E o Oda tá dizendo, tudo bem ser monstro, só que isso é bom. É tipo, tudo bem tu ser. Eu não acho tão relacionável, justamente porque, tipo, o significado das palavras é o significado que a gente dá pra elas. E aí, quando as pessoas chamavam o Chopper de monstro de forma ofensiva, era uma coisa, e quando o Luffy chama ele de monstro, é de uma outra forma. A palavra monstro em si não carrega preconceito, enfim, eu acho que não é tão relacionável. Principalmente porque, tipo, não tem uma carga histórica, senão as pessoas vão falar, mas falar niga carrega preconceito. Sim, mas é porque tem uma carga histórica. Aqui no caso do monstro, tipo, não é tanta carga histórica assim. É que eu sinto que também é meio como chamar a pessoa de exótica, sabe? Mulher, por exemplo, chamar uma mulher de exótica. Eu acho que isso é relacionável. Eu acho elogio exótica. Nessa sacanagem. Eu vou dizer que assim, com tão pouco tempo de desenvolvimento, o Oda ele acaba fazendo isso bem de forma geral em flashbacks, mas tipo, com tão pouco, dá pra você gostar de um personagem, e aí tipo, o Hiluluke parece um personagem completo nesse flashback, mesmo com tão pouco, sabe? Tipo, ele tem um passado, ele tem um presente e ele queria ter o futuro, ele tem o objetivo dele que ele quer cumprir antes de morrer, mas ele tá morrendo, ele é bom pras pessoas porque, tipo, ele acredita que é possível se curar milagrosamente, então, tipo, ele é um personagem que tem camadas aí, sabe? É um personagem completo, mais completo do que, sei lá, quase todos que apareceram nesse arco até agora. Ele é meio, tipo, maleável moralmente, assim, né? Sim. Eu acho um bom personagem também. Eu concordo com tudo que você disse, menos com a parte de que é rápido, de pouco tempo. Tipo, é meio volume isso aí. Eu acho que dava pra fazer em um capítulo, com boa vontade. Tem flashback dentro de flashback, né? Isso me incomoda um pouco. Eu acho que tem, tipo, 2 páginas ali que estabelecem bem a relação dos dois. Tipo, só 2 páginas, o resto é um pouco a relação. Tem aquela página deles do 1 ano que passa. 1 ano passa em uma página e, tipo, o resto do flashback demora um tempão, sabe? Acho que podia ser mais conciso, sim. Eu acho que funciona bem do jeito que dura aqui 4, 5 capítulos. O que eu mudaria, se eu tivesse que mudar alguma coisa em estrutura, é que, tipo, ele vai lá e fala com a médica pra ela estender a vida dele. Aí estende, tipo, você vai morrer em 3 dias, mas eu vou enganar seu corpo pra durar 3 semanas. E aí nessas 3 semanas ele atinge o que ele queria atingir. Tipo, ele não precisaria ser desse jeito, sabe? Poderia desde o começo falar que ele tem 3 semanas e ele atingiu o que ele ia atingir antes de ter, sabe? Mas tipo, acho que o ponto era ter essa conversa com a Coreia e, sabe, ter essa aliança que eles fizeram por serem os médicos distantes. Os únicos médicos sobraram, né? Mas tipo, ela podia ter falado, você já vai ter 3 semanas, independente de eu fazer isso aqui ou não, tipo, eu sou médico e eu identifiquei. Não sei, eu acho que daria pra diminuir esse jogo de ir pra lá e pra cá nesse momento, porque, tipo, aí estendeu a vida, e aí quando estendeu a vida que ele conseguiu o negócio, e aí o Chopper envenena ele, sabe? Tipo, tá tudo meio junto, mas dava pra ser antes dessa extensão de vida? Não sei. Tem algumas cenas de reexposição também. A gente meio que já tinha entendido esse negócio dos 20 médicos, não sei o que. De novo eles comentam isso, sabe? Tipo, no meio do flashback ali, o Dalton conversando com os carinhas com um design feio ali. E isso é pra estabelecer que depois ele vai salvar o Chopper, né? Tipo, é como se o flashback não tivesse no contexto do resto do arco. Isso eu acho um erro, um problema também. Tirando um personagem interessante, eu gosto do final dele, porque ele tem aquele discurso que é um discurso bem clássico de One Piece, né? De que quando um homem morre, né? Que ele descreve que é quando é esquecido. E aí, tipo, eu gosto que, tipo, ele toma a fórmula, que ele tava experimentando as fórmulas pra tentar fazer alguma coisa e sempre explodia. E aí ele toma essa fórmula de explosão pra se matar. E pra ele não morrer
por causa do Chopper. Isso, Sim. isso. E esse capítulo se chama Propósitos Herdados. É. mó legal. Nossa. Eu acho que esse final foi talvez o que me... Esse flashback foi o que me trouxe essa sensação de que tá meio formulaico. Porque tem essa coisa de família adotiva, tem essa coisa de o pai se matar pelo filho e, tipo, envolver o vilão do arco. Eu acho que é um pouquinho repetitivo da Nami. Aonde mais você viu isso? No da Nami, exatamente Por quê? isso, inclusive. Tem Exatamente família adotiva. isso. Tem família adotiva no Danami, no do Sanji. E no do Sop, de certa forma. Não, todo mundo é o adotivo aqui, né? E tem também essa coisa do pai se sacrificar, que nem no Danami. O do Sanji também tem isso. Mais um órfão com... Perna. Mais um órfão com o passado... Com flashback triste, né? Mas acho que é parecido. Os elementos são parecidos demais, sei lá. Se você levar como uma temática de One Piece, em vez de pensar só como uma fórmula, ele tá trabalhando... Ou uma temática do bando, né, pelo menos. É o conceito. O Baixa falou que o título do capítulo é Propósito Herdado, que é um grande elemento de One Piece, de alguém acabar deixando o futuro para as outras pessoas, sabe? O Chopper quer virar um médico por causa dele, quer curar todas as doenças do mundo por causa dele, que é esse propósito que ele tinha. Mas eu acho conceito que tinha nos outros arcos. Eu acho que isso acaba corrompendo um pouquinho a estrutura, sabe? Deslizando Não ali sei. um pouco pra... Qual o quê? Ele definir... O fato dele ter um passado triste? Não, e os elementos dentro do passado triste, que é a família adotiva, que é o propósito herdado em si, que é essa coisa de, tipo, o pai do protagonista ter uma relação com o vilão, que tinha isso na Nami também. Tipo, quem matou a mãe da Nami foi o vilão do arco, entendeu? Quem matou Hiruluki foi ele mesmo. Quem matou o Hiruluki foi ele mesmo. Acho que tem uma carga um pouco Mas diferente. tem a ver próximo. com, né? E enquanto Tem a a ver, família mas ao mesmo adotiva, tempo. família adotiva também é outro negócio de One Piece de laços não sanguíneos, sabe? E É um ninguém negócio... matou ninguém no passado do Sanji. Não, mas arrancou a perna, tipo, é um sacrifício que ele fez pelo Sanji também. Eu não sei Não tem relação com o vilão, mas... Tipo, eu não sei se é porque eu senti que é formulaico ou não. Eu acho que não é isso. Eu só realmente não consegui me importar com esse podcast, com esse flashback. Nossa, Eu não- que absurdo, eu- Shadeu. Você é um... Eu não senti nada, não senti nada. Não é que nem no podcast que a gente comentou o flashback da Nami, eu falei, tipo, a primeira vez que uma personagem chorou e eu achei que tinha sentido, sabe? Tipo, então tem cenas pra mim em One Piece que, tipo, são emocionantes. Mas isso aqui, cara, é tipo uma história, qualquer coisa, sabe? É porque eu acho que talvez, assim, em termos de emocionar, talvez o maior problema seja porque o Chopper, sei lá, a gente conhece ele nesse volume. A Nami a gente tinha uma construção um pouco mais longa. Talvez. Foi um sobre pouco o fato cedo demais esse flashback, realmente, talvez isso. Eu acho que a emoção dele vem pra mim, não do Chopper, vem do Hiruluki, o final do personagem dele. Eu acho que essa é a parte que me marcou. Esse é o discurso mais dele. emocionante, ele é mais se emocionante brindando. pelo Hiruluki do que pelo Chopper. Sim. Ok. É que eu consigo, eu não gostei tanto porque eu consigo ver o Oda pegando um quadro assim, tipo, com pontos e riscando ponto por ponto, tipo, tal coisa, que pode ser o tema, mas pra mim é um pique fórmula. Tipo, pai adotivo, sacrificar no final. Então, é sobre isso que eu tava pensando. Pode-se pensar pelo lado de que mas todo Mugiwara tem um passado triste também? Todo mundo é órfão e tem um passado triste? Ou será que, tipo, todo mundo é Mugiwara por causa dessas características e esse é o tipo de bando que o Luffy tá juntando? Sabe? Ele não quer alguém que, sei lá, ele não se sente compelido a convidar alguém que tem uma vida tranquila e boa, embora ele tenha chamado o Zop, né? O Zop, ele tipo, tem uma vida de boa lá. Relativamente. Mas são pessoas que têm que ter essa vontade de ir pro mar e largar o que eles têm. Sim, então eu acho que tem um pouco a ver, tipo, é mais fácil a pessoa resolver sair do mar se ela for órfã e não tiver alguma amarra nesse sentido. Não sei. É possível enxergar dos dois lados. Acho que a questão importante é ter sonhos e o One Piece tem esse conceito de herdar os sonhos, então tem essas pessoas que querem cumprir algo na vida. Mas, tipo, o meu problema... Não tô nem falando necessariamente que isso é o problema, mas eu tô falando que as pessoas reclamam, não é que, tipo, todo Mugiwara tem um passado triste. A reclamação é que, tipo, todo personagem recorrente nessa história tem um flashback triste. Estruturalmente é bizarro. Todo mundo na vida tem um passado triste, cara. Em algum momento aconteceu alguma coisa ruim. Não, mas tem que contar sempre o passado triste especificamente. Tipo, se todo mundo tem passado triste, todo mundo tem um passado feliz também. Se o passado, O Dar e o se o Brog passado não é tem feliz, passado triste.
Se o passado é feliz, pra que precisa contar? Exatamente. Então, pra que precisa Então, contar esse flashback? então, precisa contar o triste pra justificar. Sei lá, não sei. Eu acho que. O que mais me ele incomoda nem é o fato. Eu preciso contar um flashback que justifique o personagem. Então, tipo, sei lá, os momentos felizes podem Eu justificar não acho um que personagem. precisa, não. Pode ser, mas. Não, tipo, precisar não precisa de nada, né? Precisar não precisa de nenhum personagem no bando, não precisa. Não precisa tô de falando nada. que você não precisa de um flashback pra justificar um personagem, só isso. E é por isso que acaba aparecendo. São justificados sem flashbacks. Sim. Não, o quê? Todos os outros personagens que não são os que têm flashback são justificados sem flashback. Inclusive, sim. os personagens que estão num flashback, sei lá, o próprio Hiruluki, ele é justificado sem um flashback. O que Sim. ele acha relevante é que esses personagens que são mais centrais, eu acho relevante contar um passado um pouco mais completo desses personagens. Eu não vejo isso como um problema. Não, eu não vejo vejo problema, mas eu que acho que eu discordo dele se ele pensa isso. Se ele acha que é relevante contar, eu acho que não é, necessariamente. Pode ser relevante, só tô falando que acaba ficando um pouquinho esquisito quando todo maldito personagem recorrente tem um passado dele criança, que é tipo a maior tragédia da história. Você tá falando também de personagens que estão vivendo no mundo de One Piece, que eles têm sempre uma razão pra estar lá. Eles não são personagens vivendo a vida de boa. E pra eles não estarem vivendo a vida de boa, eles têm que ter um motivo pra não estarem, sei lá, só na vila do Zop fazendo nada. O que me incomoda mais é a falta de variedade, na verdade, que eu tô falando de feeling aqui. Eu não sei lá. Eu não sinto tanta variedade. Nesse arco eu senti que começou a perder um pouco. Não sei se no futuro vai mudar, mas especificamente faltou variedade pra mim. Eu acharia muito interessante se, tipo, só não contasse o passado. Sei lá, Do personagem. o que você tá Constrói reclamando- ele na história. Constrói ele na história. Igual o só Zop. isso. Igual o Zop. Realmente não Não, vai o mudar Zop muito também nada, teve um porque flashback. os outros... Tipo, O Zop sempre teve vai um ter- flashback que é 2 páginas, sei lá, e não é nem um pouco triste. Tipo, minha mãe morreu de doença, sabe? Tipo, ok, as pessoas morrem de doença. Não é a maior tragédia do mundo, ok, tá. O que o Luke ia falar, Luke? Que o que você tá reclamando, que, sei lá, sempre essa forma que você tá se pegando de família adotiva, blá blá blá, isso é uma constante One Piece e vai ser sempre uma constante One Piece. Isso Só não com vai os variar. principais. Só com os principais. Que são os flashbacks que Mais ou mais menos, tem. né? A gente vai ter alguns outros. Acho que é se a gente porque for ter no você, futuro. Leonardo, você tá se preocupando com uma coisa, porque o One Piece quer passar um conceito de família mais abrangente. Ele mostra diversas pessoas que são família para os personagens. O próprio bando é uma família para cada um dos personagens. Isso que eu tô falando. É uma Sim, temática de One Piece e ele vai estar batendo nessa tecla com frequência. Eu achei que bateu demais já nesse É flashback. que eu acho que se tu quer dizer que toda família é família, tu tem que mostrar também famílias de sangue, por exemplo. Ou, sei lá, qualquer outras variedades, entendeu? Tá bom que não. Como o Zop. Como... Eu posso falar Zop toda hora, porque é um padrão que tá quebrado já. Né? Ok. Não, ok. e outro, o passado Então, super triste, o Zoro perdeu a amiga, só isso, sabe? Tipo, as pessoas morrem, sabe? Não é tão triste assim, ela caiu da escada. Acontece. Não, é triste pra caralho, pô. E a gente tem famílias de verdade de One Piece, não nos Mugiwaras talvez, mas a gente já viu casos de pai e filho no mangá. Não, eu sei, eu falei, eu ia reclamar disso, mas eu sei que no próximo volume já vai ter isso, então... Não sei. Eu continuo dizendo que pra mim começou a enjoar isso aqui um pouco já. Que tipo, tudo que forma a pessoa é uma tragédia quando ela era pequena que formou ela até agora, sabe? Sei lá, não parece real isso pra mim, só isso. Eu concordo. Acho forçado. Concordo, não, mas Vamos concordar em discordar aqui. Tá bom. Eu acho que isso é mais que de todos os feeling do pontos que... foram. Todos os lados expuseram suas opiniões, eu acho. Vamos ver o que as pessoas comentaram. Acho que a maioria das pessoas vai concordar comigo. Eu acho que vamos sim. ler os comentários. O podcast hipster. É necessário. Cara arrogante, né? As pessoas vão concordar comigo. A verdade é essa. É porque você tem mais seguidores no Twitter, né? Exatamente. E porque eu tenho razão. Tem razão. Eu discordo do judeu, mudei de ideia. A única razão que temos aqui nesse ponto é que acabou o 4º volume que falaríamos neste podcast. Sim. Então ficamos aí nesse final de flashback do Chopper e aí nesse finalzinho de arco de Drum pra gente seguir em frente no próximo reenquadrado com os próximos 4 volumes no mês que vem. Por hora é isso, né? É isso aí. Fica só com esse clima meio tenso agora. Ou na verdade, talvez a gente morra até o próximo e aí os nossos filhos vão ter que herdar esse nosso propósito e continuar.
em um mês. Eu não, isso não vai rolar. Demora pelo menos uns 9 aí, né? Não. Tem que falar pro amigo meu aí. Não é assim que funciona. Tem filho aqui. Não é assim que funciona. A gente vai morrer, vai passar anos, todo mundo ficar, nossa, eu queria muito saber como ia acabar aquele podcast. E nossos filhos vão terminar isso pra gente daqui a muitos anos. Eles vão ler One Piece e ver que o Shideu tava errado. Ainda não faz sentido a minha lógica, na verdade, porque a gente teria que fazer filho. Mas não precisa ser né? filho. Pode ser qualquer pessoa. É verdade, ok. Família não precisa ser de sangue, Leonardo. Ok, semana que vem vai ser minha mãe aqui no meu lugar, vai dar meu propósito. Semana que vem, que ela vai estar fazendo podcast de. Pô, chama ela pro próximo podcast. É até mês que vem. Até mês que vem, gente. Até mês que vem. Vamos rir mais alto pra cortar na música. Vai se fuder, cara.